Olá, esse é o de Letra e Ponto, eu sou a Renata e este é o segundo vídeo para falarmos sobre Quatro Estações de Stephen King. O primeiro vídeo, que eu vou deixar o card aqui, caso alguém tenha perdido, nós falamos sobre o primeiro conto, que foi Primavera Eterna, Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. E hoje nós vamos falar sobre o segundo conto, a segunda história, Verão da Corrupção, Aluno Inteligente. O primeiro, gente, eu achei que ele realmente se enquadra mais assim num conto pelo tamanho da história. Foram poucas páginas, acho que 100 páginas. Esse segundo, eu já não diria que é um conto. Ele é um pouquinho maior, deu em torno aí de 200 páginas. Tem um pouco mais de personagens do que o primeiro conto e tem algumas outras tramas em paralelo à trama principal. Vamos para o conteúdo. Antes da gente seguir, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Bom, então vamos à nossa conversa sobre o segundo conto de Quatro Estações, O Aluno Inteligente. Essa história vai contar sobre um garoto de 13 anos, aqui o Stephen King descreveu esse garoto, que é o Todd Bowden, como um garoto tipicamente americano. E o Todd, o que ele fazia? Ele andava de bicicleta e, para ganhar uns troquinhos, ele entregava jornais. Ele era tido pela família, pelos pais, como um aluno inteligente. A gente vai ver durante aqui a história várias vezes a referência ao Todd como um aluno inteligente, seja de outros familiares, seja de amigos ou professores, falando isso sobre ele. E aí o que acontece? O Todd vai lá, pega a bicicleta dele e está indo lá entregar o seu jornal, como se fosse uma rotina normal dele. Só que nesse dia em questão, onde a história aqui começa a ser narrada, ele vai numa determinada rua, numa determinada casa, e ao invés de só jogar o jornal, ele desce da bicicleta e vai lá tocar a campainha. No letreiro da campainha, da campainha não, né? Como se fosse na entrada da porta da casa dessa pessoa, tá escrito Arthur Denker. Ele toca a campainha, espera, vê que nada acontece, espera mais alguns minutos, toca a campainha de novo insistentemente, aí ele escuta passos dentro da casa se arrastando, né? Como se fosse uma pessoa idosa arrastando ali o chinelo ao se movimentar. Ao abrir a porta, aí ele faz essa descrição aqui que ele diz pra gente que ele ficou decepcionado com o que ele viu. Então ele fala: um velho corcunda, dentro de um roupão de banho, olhava através da grade. Um cigarro pendia entre seus dedos. Todd achou que ele parecia uma mistura de Albert Einstein e Boris Karloff. Albert Einstein dispensa apresentações, mas Boris Karloff eu vou convidá-los a entrar aí no Google e dar uma pesquisada para ver quem é esse ator. Inclusive ele interpretou eu acho que foi o Frankenstein em algum filme, mas enfim, dei uma olhadinha lá. Então ele fala dessa mistura. Seus cabelos eram longos e brancos e começavam a amarelar de forma desagradável, lembrando nicotina, mais que marfim. Seu rosto estava enrugado, entumecido e inchado de sono. E Todd observou com certa repugnância que não se preocupara em fazer a barba nos últimos dias. E aí o Todd fala que ficou decepcionado com essa imagem. Quando o Arthur Denker abre a porta e vê que é só um garoto, ele num ar ali meio rabugento, ele fala: um garoto, repetiu. Não preciso de nada, garoto. Leia o aviso. Na porta dele, além do nome, tinha um aviso falando que não queria comprar nada, enfim, que ele não queria atender ninguém à porta. Né? Então ele fala: sabe ler, não sabe? Claro que sabe. Todos os garotos americanos sabem ler. Não me amole, garoto. Bom dia. E bate a porta e vai entrando, dispensando o Todd, o garoto que está ali na porta. Nisso que ele vira as costas e vai batendo a porta, o Todd fala para ele: não esqueça seu jornal, senhor do Zander, disse Todd, entregando-lhe o Times gentilmente. Quando ele falou esse nome do Zander, o Arthur Denker para, volta, ou seja, o Todd conseguiu chamar a atenção dele. E aí ele volta e fala pro Todd, dá o jornal para ele e vai virando de novo. Aí
E aí o Todd começa a falar para o Arthur Denker coisas como se ele tivesse puxado um histórico dele. Então ele fala: Bergen-Belsen, janeiro de 1943 a junho de 1943. Auschwitz, junho de 1943 a junho de 1944. E vai falando. Aí o velho para de novo na porta e volta. E ele continua, o Todd continua. O senhor saiu de Patin antes de os russos chegarem. Foi para Buenos Aires. Algumas pessoas dizem que enriqueceu lá, e aí ele descreve. De 1952 até 1958, não sei, disse Todd com o sorriso mais largo ainda. Ninguém sabe. Eu acho, pelo menos, não dizem. Mas um agente israelense reconheceu-o em Cuba, trabalhando como concierge de um grande hotel pouco antes de Castro assumir. Perderam-no de vista quando os rebeldes entraram em Havana. Apareceu em Berlim Ocidental em 1965. Quase o pegaram. O do Sander, ou Arthur Denker, continuava a negar essa identidade, falando que que o Todd estava doido, que não era nada disso. Depois de muito insistir e de contar um monte de coisa ali que o Todd sabia, ele finalmente convence o Arthur Denker, ou do Sander, de que o Todd sabe quem ele era. Que ele foi um desses, eles chamam aqui de grandes demônios nazistas. Então o do Sander, o que ele era? Ele era um desses caras que torturavam e mantinham os judeus em campos de concentração nazista. E o do Sander pergunta para ele, né, como que você descobriu? Quando ele dá o braço a torcer, para de tentar negar, porque ele já vê que não tem como, porque o menino já sabe tudo dele. Ele pergunta como que ele descobriu. Aí, gente, vem uma parte meio mirabolante do livro, mas enfim. Não é que eu ache que os livros, eu sei que é uma ficção, mas esse livro, ele não. A proposta dele, a proposta desse conto, não é ter algo sobrenatural. Igual outros que eu já li do Stephen King, que é o It, a Coisa, o Outsider. Esse sim tem uma proposta sobrenatural. Aí eu não vou querer que o livro tenha apenas coisas reais, coisas que a gente possa acreditar que realmente aconteçam. Agora, quando começa essas coisas muito mirabolantes, mas enfim, eu vou falar e depois leiam e tirem as próprias conclusões. O que o Todd fez? Certo dia o Todd estava lá na casa de um amigo dele, o pai desse amigo tinha, se eu não me engano era o pai, tinha na garagem um monte de revistas que falava sobre essas coisas de guerra, aquela coisa de, pelo que eu entendi aqui, bem do patriotismo americano, de de conhecer essa parte, essa história toda sobre guerras. E aí o Todd começa a ler sobre os campos de concentração, sobre os nazistas, sobre a atuação da Alemanha na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Nisso, o Todd vai ficando meio que obcecado com essa história. Só que obcecado de um jeito, ele quer conhecer a verdadeira história, ele quer mais detalhes. Sabe quando dá a impressão aqui que ele quer conhecer bem aquelas questões sórdidas, de tudo que aquelas pessoas sofreram naqueles campos de concentração, enfim, tudo aquilo que aconteceu ali. Em uma dessas revistas que tem ali, ele vê a foto e o nome do Sander falando que ele era considerado um dos maiores matadores dos campos de concentração. Do Sander, as mortes nesses campos de concentração eram em torno de 3.000 mortes por mês, por semana, e que depois de do Sander essas mortes aumentaram para 6.000. Então ele era conhecido como um verdadeiro demônio dentro desses campos de concentração. Todd ficou obcecado com essa história toda, queria conhecer a fundo esses detalhes perturbadores, e ele começou a ir na biblioteca, fazer mais pesquisas, e aí ele encontrou o nome do Sander na lista de procurados de crime. A lista que ele fala, lista israelense de criminosos procurados. Então tem foto, nome do Kurt do Sander, e aí o Todd, e
nessa página aí, onde tem essa lista dos procurados, tinha a impressão digital desses procurados. O Todd tem um kit de impressões digitais, porque ele sempre quis ser um detetive, enfim. Então ele tinha esse kit, observando ali e perseguindo o Dussander pela cidade. Ele fica de olho e vai lá na caixa de correios do Dussander, tira ali uma amostra da impressão digital, compara com o que ele tinha ali naquele documento que ele encontrou na biblioteca e ele fala, é ele mesmo. Pronto, ele descobre que é o Dussander. Como que ele chegou a saber aonde o Dussander mora? Ele viu ele viu num dia chuvoso o Dussander andando com uma capa de chuva preta, que era semelhante às fotos que o Todd viu nessas revistas do Dussander, muitos anos atrás, jovem ainda, usando aquele sobretudo, aquele uniforme da SS. E aí, nisso, ele tem aquele puxão de memória que fala, eu conheço esse cara. E aí, nisso, ele começa a perseguir, chega até a casa do Dussander, e é lá que ele consegue tirar as impressões digitais da caixa de correio. Gente, achei muito mirabolante isso, mas enfim, é a história. Bom, aí ele conta tudo isso, o Dussander já tá bom, já aceitou que ele sabe quem ele é. O Dussander, obviamente, está vivendo ali escondido, utilizando esse nome de Arthur Denker, e ele fala, bom, esse moleque aí, esse garoto tá querendo alguma coisa, tá querendo dinheiro, tá querendo me subornar. E vai direto ao ponto e pergunta pro Todd, fala, bom, então, e aí, garoto, né, o que você quer? É dinheiro? O que você quer? Aí o Todd dá risada, porque, assim, quando vocês lerem, vocês vão perceber que o Todd ele começa a apresentar traços de psicopata. Então, para ele, assim, ele fala, nossa, né, na cabeça dele, como que ele acha que eu tô querendo dinheiro, sendo que eu quero algo muito mais valioso? Que o que ele quer? Ele quer detalhes sórdidos. E ele começa a obrigar o Dussander a revisitar esse passado dele e a contar tudo o que ele fazia, e de verdade, com detalhes assim que, gente, são perturbadores. Eu não vou narrar nenhum deles aqui para vocês, mas ele conta de partes de abusos dentro desses campos de concentração, de experimentos que eram feitos, entre outras coisas ali que são realmente bem perturbadoras. O Dussander no começo se nega e o Todd começa a falar com ele usando termos como se ele tivesse ainda naquele exército alemão. E ele começa a falar para ele sentido, tal, começa a usar termos e entonação, como faz com que o Dussander entrasse como se fosse num transe. E ele começa ele reincorpora aquela época dele ali de campo de concentração mesmo e começa a marchar, muda a fisionomia, tudo, como se ele tivesse incorporado um espírito mesmo. E aí ele descreve aqui como foi essa cena, tudo. Certo momento o Todd fala para ele que chega, aí é como se ele voltasse a si, cansado, ele senta, enfim. E o que o Todd começa a fazer? Durante 4 anos, o Todd vai visitando o Arthur Denker praticamente todos os dias. Para a família dele, ele dá a desculpa de que ele está visitando um senhor que tem dificuldade para ler, então ele vai lá na casa desse senhor para contar histórias para ele, enfim. Nada a ver com o que realmente está acontecendo ali. E ele visita o Dussander todos os dias, e todos os dias ele exige que o Dussander conte alguma coisa da época ali dos campos de concentração, de toda a maldade, toda a crueldade que ele fez. À noite, o Dussander começa a ter pesadelos por conta de revisitar esse passado dele. E o Todd também começa a ficar perturbado. Todd também começa a ter pesadelos. Ele que é tido ali como um aluno inteligente, um aluno genial, que só tira notas boas, a mais, melhores notas em trabalho, ele começa a apresentar notas ruins. Os pais começam a se preocupar com isso. Tem eu não sei qual que é o nome, mas é uma pessoa que faz uma mentoria ali na escola e cuida das notas dos alunos. Para os alunos que têm notas ruins, esse cara entra em contato com os pais para perguntar se está acontecendo alguma coisa. Enfim, começa então a bagunçar um pouco a vida do Todd. Ele vive ameaçando
esse do Sander, que aí essa é outra parte que eu achei assim muito mirabolante. Ele fala pro do Sander que se algo acontecer comigo, tem um amigo meu que tá sabendo, tem uma carta, não é um amigo, ele fala que tem uma carta. Gente, agora não sei se eu me confundi, mas ele fala que tem. É isso aí, ele fala que tem uma carta com um amigo e que se algo acontecer a ele, essa carta será publicada e aí é onde conta tudo, que o do Sander mora naquela rua, no endereço tal, e que ele é um procurado, um fugitivo de guerra, né, considerado um criminoso, e ameaça o do Sander, tanto que aí o do Sander fica na dúvida se isso é realmente verdade ou não e vai cedendo a tudo que o Todd pede. Em contrapartida, o do Sander fala para o Todd que tem uma carta num cofre. Ai, gente, é muito mirabolante, mas enfim, tem uma carta num cofre contando tudo que o menino está fazendo, que o menino está obcecado pela história. E ele ameaça o Todd falando que se ele continuar tirando notas baixas e se os pais dele souberem o que ele realmente está fazendo, que ele vai para um reformatório. E aí, nossa, o Todd fica desesperado. Aí eu fico pensando, gente, o moleque chegou cheio de marra lá na casa do Sander, falando ali todo o dossiê que ele tinha pesquisado sobre o do Sander, não sei o quê. E aí cai numa dessa, tem uma carta num cofre e que, por causa das notas, ele vai para um reformatório. Ai, não colou, sabe? Como se tivesse medo de bicho-papão. Enfim, essa história se arrasta por 4 anos. Os dois não se suportam, é como se fosse ali eles se aturam por conta das ameaças que um faz ao outro, né? Que senão eu conto que você está aqui, você vai ser preso, e senão eu vou te delatar para os seus pais e você vai para um reformatório. Enfim, o Todd começa a tirar notas baixas na escola, esse mentor procura, esse mentor diz que vai procurar os pais, manda uma carta, começa a mandar os boletins também, o Todd vai lá e falsifica esses boletins para os pais não verem que ele está tirando notas péssimas, porque ele está extremamente perturbado com todas as histórias que ele está ouvindo. Apesar dele estar perturbado com o que ele está ouvindo, é como se ele precisasse sempre de mais, sempre de mais, sempre de mais. E aí ele conta para o do Sander o que está acontecendo. O do Sander tem uma ideia genial de se fazer passar pelo avô do Todd, vai até esse mentor da escola e fala, olha, ele está passando por problemas familiares, os pais dele estão se divorciando, então eu vou pedir um pouquinho de compreensão da sua parte nesse momento. Enfim, e se compromete que se esse mentor der algum tempinho a mais aí para o Todd, que o Todd vai entrar nos eixos. O mentor, meio contrariado, aceita, fica com dó daquele avô, enfim. O do Sander, quando encontra de novo com o Todd, faz ali, ele fala, então tá, você vem me visitar, quando você vier me visitar, você vai sentar e vai estudar sim. Porque o do Sander tá com medo também, como ele acha que ele tem o rabo preso com o moleque, com o Todd, ele fala, se o menino se der mal, eu vou me dar mal junto. Então ele resolve tomar conta ali dos estudos do menino e do Todd e fazer com que ele tire notas boas. Aí, o que começa? Começa uma nova fase, mais perturbadora ainda, do Todd, que parece que só ouvir essas maldades, só ouvir sobre tudo o que aconteceu, para ele não basta. Ele quer vivenciar esse horror, ele quer ver esse terror nos olhos das pessoas. E aí, o que ele começa a fazer? Ele começa a matar pessoas em condições de vulnerabilidade, então alcoólatras que moram na rua, e ele começa a abordar essas pessoas em locais propícios e ele mata com muita crueldade. Ele assassina essas pessoas com muita crueldade, com muita brutalidade. E começa a aparecer notícias nos jornais de que tem um maníaco à solta cometendo esses crimes com essas pessoas que moram nas ruas. O do Sander também, conforme ele começa a reviver tudo isso que ele fez, ele também sente a necessidade de voltar a praticar crueldades.
Aí tem uma parte aqui, gente, que é realmente perturbadora, quase que eu não consegui terminar de ler, que é uma parte sobre um gato. Ele atrai um gatinho com uma tigela de leite. Esse gato, relutante, meio ressabiado, se aproxima dessa tigela de leite. O do Sander pega o gato e aí vai fazer uma crueldade tremenda com esse gato. É horrível. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, porque é muito desagradável. Enfim, além dessa maldade com o gato, o do Sander, ele, em filas de ponto de ônibus, em locais também que ele vê que é propício, ele começa a ficar de isca, vamos colocar assim, para pessoas que são alcoólatras, dependentes químicos e também em situações de vulnerabilidade, que moram na rua e que se aproximam dele para pedir dinheiro. A maioria dessas pessoas são homoafetivas. Na verdade, eu não entendi se essas pessoas são de fato homoafetivas ou se pelo desespero de conseguir um dinheiro para usar drogas ou para ingerir bebida alcoólica, se elas acabam se submetendo a tudo possível. Enfim, aí o do Sander atrai essas pessoas, uma a uma, claro, para casa dele. Ele mata essas pessoas e começa a enterrar os corpos no porão da casa dele. Nem o do Sander sabe que o Todd tá matando pessoas na rua e nem o Todd sabe que o do Sander tá matando. Em uma dessas ocasiões em que o do Sander mata uma pessoa na casa dele, ele desce com o corpo para enterrar a pessoa no porão, só que ele tem uma parada cardíaca bem nessa hora. E aí o que ele faz? Ele consegue, com muita dificuldade, subir as escadas, vai até a cozinha e consegue ligar pro Todd e pede pro Todd ir lá, desesperadamente. Fala, vem rápido que eu tô morrendo. O Todd fica com medo do Sander morrer e ter a tal carta lá no cofre que vai denunciá-lo, enfim. Todd vai correndo para casa do Sander. Nisso, Todd já tá ali beirando seus 18 anos, acho que já tá com 18 anos. Vai até lá, socorre, limpa tudo que tem que limpar ali na casa e chama a ambulância. E aí ele fica preocupado que ele tem que ter um álibi, porque ele falou quando ele saiu de casa correndo, quando ele recebeu o telefonema, ele falou pro pai ou pra mãe dele que ele estava indo porque o do Sander tinha recebido uma carta de um amigo e ele queria que o Todd lesse para ele. Então ele fala, bom, tem que ter uma carta aqui em algum lugar. Enfim, inventam lá a história de que tinha uma carta e a ambulância leva o do Sander para o hospital. Vão para o hospital, o do Sander fica internado lá, o Todd vai lá visitar o do Sander com a família. A essa altura do campeonato, a família se sente super solidária ao do Sander, afinal ele é um senhor de idade, que não enxerga, o filho super bondoso, tá lá lendo, fazendo companhia para aquele senhor. No quarto, junto com o do Sander, coincidentemente, tem um acho que é um ex-preso de campo de concentração, acho que é o Heisel, o nome dele. O Heisel olha, tem toda uma história de por que ele foi parar lá no hospital, ele estava subindo no telhado, numa escada, caiu, ficou paraplégico, enfim, tá lá no hospital. Estou resumindo essa parte da história dele. Ele olha ali para o lado, vê ali naquela cama aquele senhor, e, gente, eu imagino que para alguém que passa por uma situação tão traumática dessa, eu realmente imagino que deva ser muito difícil de você esquecer o rosto, o tom de voz ou detalhes sobre aquela pessoa que foi o seu carrasco. Então esse Heisel, que é um sobrevivente de um campo de concentração, acho que é esse o termo correto, ele reconhece o do Sander. Ele chama, em determinado momento ali, ele dá um jeito de avisar a polícia daquilo que está acontecendo, que aquele cara que está ali do lado dele é um criminoso, ele é um nazista. A polícia começa a ir interrogar o do Sander. O do Sander interrogar assim, começa a dar
uma averiguada na situação, vai lá, conversa com ele. O do Sander, que não é bobo nem nada, fala: pronto, fui descoberto. O do Sander se envenena e morre. Ele se mata. Nisso, o Heisel já tinha saído do hospital, tudo. A polícia vai juntando os pedacinhos ali desse quebra-cabeça e eles chegam ao Todd como se fosse um comparsa do Sander. Então a polícia, o Todd, a polícia começa a interrogar o Todd de uma maneira bem inteligente, dando a entender que, na verdade, precisam da colaboração dele, mas em momento algum colocam que tem ele como um dos principais suspeitos, tanto de ser um comparsa do Sander nessas mortes, desses corpos que eles encontraram ali no porão dele, quanto também daqueles crimes que estavam acontecendo dos moradores de rua, em situações de vulnerabilidade, que estavam sendo encontrados mortos na região. Aquele mentor, achei aqui a palavra, eles chamam ele de conselheiro. Esse conselheiro começa a ver nos jornais, porque começa a sair a notícia em tudo quanto é lugar, que um procurado, um nazista, um criminoso procurado pela polícia, foi encontrado, vê todas aquelas fotos nos jornais e lembra. Fala, nossa, esse aí foi o cara que se apresentou, que foi até a escola lá, se apresentando como sendo o avô do Todd. E aí ele se liga, fala, nossa, era tudo mentira. Só que, claro, que ele não imagina toda a sordidez do que acontecia ali. Ele resolve ir até a casa do Todd, não por conta dos crimes, por conta de nada, mas por causa das notas. Ele está vivendo no mundo à parte dele ali de conselheiro. Então ele está preocupado o quê com o Todd? Não, ele é um aluno, tem que tirar notas boas, eu vou lá na casa da família deles, porque ele mentiu para mim e está mentindo para os pais. O conselheiro chega lá na casa do Todd. Nesse momento, o Todd ele já está numa fase totalmente descompensada. Ele, no decorrer da história, a gente vai acompanhando, o Todd começa ali com aquela curiosidade macabra de querer saber aqueles detalhes. Depois, ele começa a ter aqueles pesadelos e ele precisa se acalmar, ele tem necessidade de ter esse contato com essas mortes, ele começa a matar essas pessoas com uma faca, aquelas pessoas na rua. Depois, ele começa a manipular armas, e ele sobe lá num morro que tem uma árvore e fica, ele vê uma autoestrada lá embaixo, através lá de cima desse morro, ele vê uma autoestrada lá embaixo, ele aponta o rifle e fica brincando, né, como se ele estivesse atirando. Ele não atira de verdade, mas ele faz o barulho do tiro com a boca, como se ele estivesse atirando, e ele começa a imaginar, a sonhar com ele fazendo aquilo. Então, ele vai precisando cada vez mais, praticar cada vez mais maldades. É um psicopata mesmo, né? Um menino cruel, é um psicopata. Nesse momento, ele tá com a arma na mão, os pais dele saíram de casa, ele tá com a arma na mão, a polícia tinha acabado de ir lá interrogá-lo, falar com ele tá perturbado por conta da psicopatia dele, que já vem exacerbando cada vez mais, por conta da polícia que acabou de sair da casa dele, e ele tá lá com a arma na mão, pensando esse monte de besteira. Esse mentor, esse conselheiro, chega lá na casa dele, que vai tirar a satisfação do que está acontecendo. Ele começa a falar que, olha, eu vi que aquela pessoa que se apresentou lá para mim na escola, na verdade, não é seu avô. E começa meio que querer tirar satisfação com ele. Ele não pensa duas vezes, ele mira no conselheiro e acaba com ele ali mesmo. O Todd vai de novo para aquele morro, onde ele tinha como se fosse um ponto ali para ele ter uma visão da cidade, uma visão ali da rua, e fica ali tendo momentos de loucura, falando que ele é o dono do mundo, enfim, chega ao ápice da loucura dele mesmo. E tudo dá a entender que ele é preso, porque termina aqui com a frase dizendo que após 5 horas eles o levaram. Né? Então eu entendo que ele foi preso. Gente, gostei do conto. Esse é o segundo conto que nós lemos.
Foi uma história que me prendeu, mas eu não gostei muito dessa questão que eu falei que eu achei assim muito mirabolante. São coisas que realmente, sabe, um menino de 14 anos fazer um senhor que era um ex-nazista, imagina, o cara era cruel, macaco velho, fazer esse senhor cair na história de que ele tinha uma carta, depois o senhor ameaçá-lo com essa questão do reformatório. É, como o Todd ficou sabendo, descobriu que o Dussander era um criminoso, era procurado pela polícia americana, israelense. Também achei muito pesadas as descrições sobre algumas passagens de campos de concentração, algumas coisas que foram feitas ali. A descrição, como eu falei, da parte do gato também são coisas que realmente me perturbaram. Não sei se todos são tão sensíveis quanto eu para a leitura. Outro ponto que eu gostei é que também deixou claro aqui o quanto tudo que o Dussander tinha feito enquanto nazista, enquanto torturador desses campos de concentração, esse passado dele voltou com tudo, como uma sombra mesmo na vida dele, levando ele a uma loucura e levando a cometer o próprio suicídio. Então achei que foi bem feito para ele, foi uma ótima vingança, digamos assim, foi um ótimo fim para ele. Gostei também muito das descrições, igual a passagem aqui que eu li para vocês, do Todd descrevendo a imagem do senhor que abriu a porta para ele, e ele fala que nas aparições públicas do Sander, ele se mostrava como um senhor distinto, super elegante, então quando ele viu aquela figura ali, meio desgrenhada, o quanto ele ficou decepcionado em ver. Então, aquela descrição eu achei muito boa, e tem também outras descrições que ele faz aqui dos ambientes, que parece, a descrição é tão perfeita que parece até que você está sentindo o cheiro que ele está descrevendo ali para você. Então, foram esses pontos negativos e positivos. Mas, como eu já disse em outro vídeo, eu acho que a leitura é uma experiência muito particular, muito individual, nunca é unanimidade, então sintam-se convidados a ler Quatro Estações de Stephen King e voltem aqui nos comentários para deixar a opinião de vocês. A dica de filme de hoje é justamente o filme que teve origem, que teve base nessa história, nesse conto que nós acabamos de ler, que se chama O Aprendiz. É isso então. Um beijo e até a próxima!